Isso é um cubo de concreto feito de coxinha de frango. Para chegar a esse ponto, iniciamos cozinhando a coxinha. Fique tranquilo que não desperdiçaremos nenhum grama. Aproveitaremos tudo, pois a produção do cimento será feita a partir dos ossos. No entanto, esse processo será muito mais desafiador do que aparenta. O concreto é o segundo material mais consumido do planeta, perdendo apenas para a água. Essa rocha artificial desempenhou um papel transformador na história da humanidade, mudando radicalmente o modo como vivemos e construímos nosso mundo. Reuni a maior quantidade possível de ossos ao longo de quase 2 meses. E embora o volume obtido não seja tão grande quanto o ideal, acredito firmemente que seja possível produzir cimento com essa quantidade. Em um vídeo anterior, construí esse vulcão de barro, e agora aproveitarei a sua estrutura para transformá-lo em um pequeno forno. Isso porque precisamos eliminar a matéria orgânica presente no osso. O processo de aquecimento preserva os minerais como o cálcio, uma vez que esses elementos não se decompõem em compostos voláteis durante a queima. A matéria orgânica, por sua vez, é facilmente convertida em água e dióxido de carbono, que são liberados na forma de gases. Após um longo período de queima e resfriamento, já podemos transferir o material para um becker de 1 litro. A matriz inorgânica do tecido ósseo é composta predominantemente por hidroxiapatita, que sob altas temperaturas se converte em fosfato de cálcio. Dependendo da intensidade térmica, parte desse composto pode se decompor em óxido de cálcio. No entanto, a composição majoritária permanece como fosfato. Utilizei um ímã para remover as impurezas de ferro provenientes da panela utilizada. Em seguida, passo o material para uma chapa de aquecimento e adiciono uma quantidade razoável de ácido clorídrico. Esse processo visa solubilizar a parte mineral do osso, deixando para trás as impurezas que não foram eliminadas durante o aquecimento. Se esse procedimento fosse realizado diretamente com o osso, sem a etapa de queima, o tempo necessário seria consideravelmente maior, além de tornar a trituração do material muito mais difícil. Após a dissolução completa da parte mineral, esse seria o momento ideal para realizar a filtragem, obtendo uma solução bem mais clara, composta principalmente por ácido fosfórico protonado e cloreto de cálcio. No entanto, aqui surge o problema. A remoção do fosfato não é tão simples quanto parece. Ao adicionar bicarbonato de sódio, a expectativa comum é que ocorra precipitação de carbonato de cálcio. No entanto, à medida que o pH aumenta, o ácido fosfórico começa a desprotonar, liberando o íon fosfato, que se recombina com o cálcio, resultando na precipitação de fosfato de cálcio. No osso também estão presentes outros compostos de cálcio, como carbonato e citrato, que após a queima se converteram em óxido. Apenas esses compostos se precipitaram sob a forma de carbonato. Por isso, ao limpar o material e adicionar ácido sulfúrico, foi possível observar a formação de pequenas bolhas. O ácido sulfúrico converteu então o fosfato em sulfato de cálcio, que é insolúvel, e deixou o ácido fosfórico protonado na fase aquosa, que foi eliminada com uma simples filtração. Com isso, não há mais riscos do fosfato interferir no processo, e como resultado conseguimos produzir o primeiro ingrediente para o cimento, o gesso. Esse gesso já está hidratado e portanto deve ser aquecido para sua desidratação, garantindo que desempenhe corretamente sua função na produção do cimento. Esse processo pode ser realizado em um forno comum a cerca de 200 graus Celsius. Eu acabei deixando o gesso por um período prolongado para garantir a secagem completa. O gesso é fundamental, pois assegura que o cimento não endureça rapidamente, além de prevenir a formação de uma substância indesejada que será discutida posteriormente. Agora, com todo o material seco e completamente transferido para um becker, iniciaremos a segunda etapa da produção, partindo do gesso obtido do osso. Precisamos em seguida do calcário, que é o ingrediente mais fundamental para a produção do cimento. Para isso, vamos transferir parte do sulfato produzido. Em seguida, colocaremos o material transferido em uma chapa com aquecimento e agitação. Adiciono bastante água e rapidamente coloco cloreto de bário. O cátion de bário possui um enorme raio atômico, assim como o ânion sulfato. Portanto, podemos dizer que ambos são moles. Em contrapartida, os íons de cálcio e cloreto são significativamente menores que o bário e o sulfato, sendo considerados duros. Essa diferença de tamanho é uma maneira de identificar as afinidades químicas de cada íon, já que eles tendem a se associar a íons de raios atômicos semelhantes.
Assim realizamos uma dupla troca entre essas substâncias, resultando no cálcio dissolvido na água na forma de cloreto de cálcio. Para precipitar o carbonato, o processo é bastante simples, basta adicionar bicarbonato de sódio. Embora parte do cálcio possa se converter em bicarbonato de cálcio, que é mais solúvel, a quantidade formada é tão pequena que não considero necessário aquecer a solução para precipitá-lo. Agora realizo uma limpeza rigorosa com uma abundante quantidade de água para eliminar qualquer impureza solúvel. Em seguida, mantenho a bomba ligada para remover o máximo possível de umidade, resultando em um material quase completamente seco. É impressionante que chegamos até aqui utilizando o osso. Engraçado notar que, como espectador, você pode acreditar que se trata apenas de um pó branco, que não mudou em aparência, mas não tem ideia de como as características dessas substâncias são alteradas à medida que modificamos seu contraíon. Enfim, precisamos do último ingrediente, que consiste em terra, mas não é qualquer tipo de terra, de preferência uma que seja bem argilosa. Eu selecionei uma e parti em pedaços menores para secá-la o mais rápido possível. Após a secagem, transferi o material para um liquidificador, processando o máximo possível até obter um pó extremamente fino. Essa terra é rica em aluminosilicatos, que são fundamentais para reagir com o calcário e formar o clinker. Misturo uma pequena parte de argila moída com calcário derivado do osso. Em seguida, adiciono um pouco de água para moldá-la em pequenos biscoitos finos. O ideal seria colocar esse material em um cilindro giratório e aquecê-lo a temperaturas próximas de 1500 graus Celsius, como ocorre no processo industrial. No entanto, não disponho dessa infraestrutura no momento, então tive que improvisar. Fiz uma caixa de aço para abrigar os biscoitos formados e aqueci ao máximo possível na minha forja. As reações envolvidas nesse processo agora são extremamente complexas e por isso apresentaria uma explicação bastante resumida. Nas temperaturas que pretendemos alcançar, os aluminosilicatos se decompõem em água, óxido de alumínio e dióxido de silício, enquanto o calcário também se desintegra em óxido de cálcio. Esses compostos irão reagir em faixas de temperatura específicas, resultando na formação de diferentes tipos de silicatos e aluminatos de cálcio. O processo se completa por volta de 1500 graus. No entanto, como não disponho de nenhum equipamento preciso para medir a temperatura, todo o procedimento é realizado empiricamente, e o sucesso dependerá de grande parte da sorte. O cubo de aço quase derreteu por completo. Considerando que o ponto de fusão do aço é em torno de 1500 graus, é possível que tenhamos, ao menos em parte, produzido cimento. Ao investigar o cubo derretido, percebi a presença de pequenos biscoitos presos e com uma leve fusão de óxido na superfície. Isso me levou a acreditar que se tratava do clinker, embora possivelmente ele não tenha se formado completamente. Então recolhi a maior parte possível desse material e triturei até que se transformasse em um pó fino. Para minha surpresa, estava extremamente duro, como uma pedra. Teoricamente, teríamos feito o clinker. Agora basta adicionar uma pequena quantidade de gesso para que o material se transforme no que conhecemos hoje como cimento Portland. Para produzir o concreto, será necessário adicionar areia e brita. Para transformar o material em uma massa sólida, é necessário adicionar água, que hidrolisa os compostos. Os aluminatos formam hidróxidos de cálcio e alumínio, sendo o último responsável pela textura pegajosa do cimento. Os silicatos de cálcio geram metasilicatos, que se hidratam ao longo do tempo para formar a tobermorita. Essa forma uma estrutura fibrosa que dá dureza ao material final. A areia e a brita atuam como compósitos unidos pelo cimento, formando uma rocha ainda mais resistente. O aluminato tricálcico do clinker prejudica a formação da tobermorita, mas o gesso reage com ele, criando a etringita, que também se cristaliza em fibras, aumentando a rigidez. Você deve lembrar que eu comentei que o sucesso da queima dependia da sorte. Pois bem, eu esqueci de mencionar, eu não tenho sorte. Como era de se esperar, deu errado. Para ser honesto, 99% dos vídeos dão errado na primeira tentativa, mas geralmente eu retiro essa parte. Então descartei tudo e comecei do zero. Não se preocupe, você não vai precisar ver tudo de novo. Vamos retomar na parte onde eu errei. Na produção do cimento, a etapa de queima é fundamental, pois tanto a temperatura quanto o tempo de exposição dos materiais ao calor influenciam diretamente a qualidade do produto final. Para otimizar esse processo, optei por moldar pequenas esferas e colocá-las diretamente sobre o carvão em brasa. Entretanto, é essencial reconhecer que a execução desse processo de forma caseira, sem controle adequado da temperatura, pode resultar em um clinker com características inferiores em comparação ao clinker industrial. Essa limitação implica que o concreto obtido será, de forma geral, mais rudimentar em termos de resistência e durabilidade.
Após a etapa de queima, obtive uma peça sólida extremamente rígida. Quando tentei triturá-la em um liquidificador, o equipamento acabou quebrando devido à resistência do material. Diante disso, precisei realizar a trituração manualmente em um pilão, o que demandou muito tempo e esforço. É essencial que o material esteja completamente moído para que possa ter uma hidratação uniforme e eficaz, o que impacta diretamente na qualidade final do produto. Fiz todo o processo para produzir o concreto novamente, mas ao adicionar a água, acabei esquecendo de incluir o gesso. No momento fiquei bastante apreensivo, temendo que isso pudesse comprometer as reações químicas do concreto. Rapidamente corrigi o erro, adicionando o gesso do osso logo em seguida. Após essa correção, bastou transferir o material para um molde de madeira e misturá-lo bem, garantindo que ele se assentasse corretamente em todos os cantos. Após 3 dias, iniciei o processo de desenformar o concreto. E dessa vez, felizmente, tudo ocorreu bem. Aproveitei que ele ainda estava um pouco frágil para fazer o acabamento. O concreto leva cerca de 28 dias para ganhar a maior parte de sua resistência, ficando cada vez mais forte ao longo do tempo. Embora o meu tivesse apenas 3 dias de cura, já estava satisfeito com o resultado. Uma rocha feita de osso.